A paz do Senhor Jesus, está começando mais um devocional da Palavra de Deus. E nós vamos hoje tratar de um assunto maravilhoso, que é como aumentar a fé. Para isso, nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13, para a gente ter uma base. Do meu lado direito vai aparecer o texto sagrado. O que isso significa? Significa que você pode aprender da Palavra de Deus lendo ou acompanhando comigo a leitura e ser edificado pela Palavra de Deus. Amém? Vejamos então o versículo: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Então o conselho que a Bíblia Sagrada nos dá é: estais firmes. Aonde? Na fé. Então tenha segurança, firmeza, constância na fé. E hoje então nós vamos tratar de três formas para o nosso entendimento. A primeira, que é o primeiro tópico, é o que é a fé. Rapidamente a gente vai trabalhar este assunto, que é a fé. Depois a gente vai ver quando eu devo utilizar a fé, usar a fé. E por fim, depois de a gente ter feito isso, a gente então vai aprender como aumentar a fé. E este terceiro bloco vai ser maravilhoso e edificante para a sua vida. E antes de nós começarmos a meditação, eu quero desejar que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua família. Vejamos então o que é a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé está atrelado, ligado à esperança, uma ideia de esperar algo. Então, fé e esperança são muito similares e elas andam juntas e são essenciais, porque a fé, então, faz nós esperar no quê? Nas coisas que a gente não viu, que a gente não consegue ver. A fé nos proporciona crer nestas coisas. Nós podemos ver um exemplo disso, que a fé é a base da esperança, em Mateus capítulo 8, versículos 8, 10 e 13. É onde um homem, um centurião, foi até Jesus e pediu para Jesus curar o seu criado, o seu servo. Mas ele faz uma atitude de fé. Qual é? Ele diz assim, eu não quero, Senhor, que o Senhor Jesus entre dentro da minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor. Mas se o Senhor disser uma palavra aqui, veja só a fé dele, se o Senhor disser uma palavra aqui, eu creio que o meu criado vai sarar lá em casa. E no versículo 10, então Jesus vai dizer que admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. E então, naquela mesma hora, Jesus disse àquele homem: vai e seja feito conforme o Senhor crê. E naquela mesma hora, o criado deste homem foi sarado. Então a fé nos leva à esperança, como este homem. Eu acredito que o Senhor Jesus pode fazer algo extraordinário, fora da natureza, fora do que é natural. Eu acredito, e isso é fé, e isso é essencial. Por quê? Nos leva ao segundo bloco. Quando devo usar a fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, muito conhecido, nós vamos entender que a fé nos leva a uma posição de agradar a Deus, que está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a primeira coisa, quando eu devo usar a fé? Eu devo usar a fé para agradar a Deus. A minha fé deve agradar a Deus. Então eu utilizo a fé para agradar o Senhor Deus e também para entender da sua palavra, que está em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: porque no Evangelho é revelado, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, quando nós temos
fé dentro do nosso coração, nós conseguimos entender o Evangelho, entender a palavra de Deus, e nos leva então a um estilo de vida de fé, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista, ou seja, andamos vendo e crendo naquilo que é invisível e não por vista, ou seja, acreditamos naquilo que não pode ser visto, tocado, apalpado, mas andamos pela fé. E isso é muito interessante. E então chegamos aqui, vimos como que a fé age, o momento em que a fé age, vimos o que é a fé em si, e agora a gente vai entender como aumentar a nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lá está claro como que nós aumentamos a fé. Mas antes de eu aqui falar, eu quero te convidar a você se inscrever neste canal e fazer parte desse grupo que está aprendendo a palavra de Deus diariamente, aonde nós lançamos devocional, nós lemos e explicamos a Bíblia Sagrada, que é o nosso instrumento de fé e de prática. Ok? Vejamos então o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, o aumento da fé vai dar quanto mais você ouvir as palavras de Cristo Jesus. Quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você fazer devocional aqui com a gente, quanto mais você se dedicar às Escrituras, mais a sua fé vai sendo ampliada. À medida que o seu conhecimento bíblico das Escrituras vai ampliando, a sua fé vai crescendo, pois você vai entendendo a dimensão de Deus. A fé, então, ela é aumentada quando nós estamos observando a Bíblia Sagrada. Por se tratar de um livro espiritual, ela alimenta tanto o raciocínio lógico, que é onde a gente entende a história dos judeus, a gente entende algumas coisas que trazem ali uma parte histórica. Nós também entendemos que a Bíblia Sagrada é um instrumento espiritual que alimenta o espírito do homem. Não é um livro natural, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que nos capacita então a passarmos pelas dificuldades da vida tendo a fé firme. Então que nós possamos manter a nossa fé e aumentar ela, lendo e estudando a Bíblia Sagrada. Amém? Nós vamos então agora orar, apresentando o nosso dia ao nosso Deus, pedindo as bênçãos dele sobre nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós apresentamos o nosso dia de terça-feira na sua presença, e colocamos ao Senhor, meu Deus, as nossas vidas, e pedimos que o Senhor venha nos ajudar a ter fé, a ultrapassar os limites, as barreiras, as dificuldades, a vencer as crises, Senhor. Deus, nos ajude a ter fé forte, nos ajude, Senhor, a ter uma fé inabalável, uma fé firme, Senhor. Nos ajude a aumentar a fé estudando a Tua Palavra. Abençoe o nosso dia, nos proteja, nos guarda, dá vitória, sustenta, consola, ó Deus eterno, os Teus filhos. Assim nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E eu te espero aqui amanhã para mais um devocional.